pessoal, mais um episódio do podcast Pode Vir, e hoje eu vou fazer uma coisinha diferente, porque esse convidado ele é muito especial. Quem vai se apresentar e começar o podcast é ele. Opa, oi gente! Oi Aline! Tudo bom, Eli? Tudo bem, que prazer, viu? Prazer é o meu de você estar aqui. Tô muito feliz, né? Também. De você estar comigo nessa jornada aí, né? Com a sua energia, que é fantástica, alto astral pra caramba. Tô encantada com a sua pessoa, Eli. Ah, eu que fico feliz, Aline. Sinceramente, a gente sempre busca pessoas que se conectem, né? Até numa parceria, numa dobrada. Eu acho que é muito importante isso. Sim. E quando a gente se identifica, às vezes é o olhar, é o estilo, é a garra. Fala, poxa, acertamos na parceria. Então eu também estou muito feliz, muito motivado. Eu acho que há essa necessidade de mudança, há essa necessidade de pessoas comprometidas efetivamente com o seu mandato. E eu não tenho dúvida que você nos representará muito bem na Assembleia. Opa, fico honrada de ouvir isso de você. E é o que você falou, né? Em qualquer parceria na vida, a gente escolhe pessoas que em algo tem a ver com a gente, Sim. né? E isso, para que a coisa dê certo, tem que ser assim, né? Senão ficaria uma coisa muito fake, né? Verdade. E a gente aqui é verdade, né? A gente quer levar a verdade para as pessoas. Eli, então, né, começando esse podcast, queria que você falasse um pouquinho da sua vida, né? Aí a bola é com você. Obrigado. Na verdade, eu até começo com a vida do meu pai, né? Meu pai, ele nasceu no interior do Paraná, numa cidade chamada Sertaneja, que, aliás, hoje é uma cidade que está se tornando um polo turístico maravilhoso. Está indo Hard Rock Café, tá se tornando uma cidade grande. Antigamente era totalmente esquecida ali no Paraná. Mas ele sai de lá com esse sonho de ser locutor de rádio. Vai para o interior de São Paulo, a família toda se muda lá para Barra Bonita, onde tem Inclusa, minha avó ainda está viva, mora lá. E aí ele começa a realizar o sonho dele de rádio. E aí explode em São Paulo, né? Quando chega na década de 70, no começo dos anos 70, explode em São Paulo com um estilo completamente diferente. Porque existiam aquelas vozes impostadas, jornalísticas, de manhã, né? De madrugada da manhã. E meu pai chegava com, oi gente, alegre, 5 horas da manhã, né? E aquilo, quem é esse garoto que, poxa, a gente tá começando aqui o nosso dia e ele já tá sorrindo, né? Tanto que hoje ele é conhecido como Homem Sorriso do Rádio. Mas aí ele começa a perceber que, além da alegria, da simplicidade, ele tem um quadro ali chamado A Carta da Saudade, que já é sucesso há mais de 40 anos. Ele tá no rádio mais de 50, mas a carta mesmo, mais de 40. E a carta, o que ela diz? Ele narra uma carta de das pessoas que saíram do interior, ou do Brasil, ou interior de São Paulo, e tentam chegar a um sucesso na vida aqui na capital, ou então cartas de terror, cartas de traição. Nossa. Então faz um sucesso que, aliás, ele está no YouTube. Ele transformou, agora entrou para o lado digital também, foi para o YouTube e que é um sucesso lá também. Mas aí, além de tudo isso, ele percebeu que com um veículo de comunicação, que é o rádio, ele poderia prestar serviço, ele poderia ajudar mais as pessoas. E foi até curioso como começou, que ele conta, né? Eu não era nascido ainda, mas quando ele chega na rádio, se eu não me engano, eu acho que Tupi, o Globo, na época, logo no comecinho, uma pessoa manda uma carta para ele, né? Ela falou, Eli, não, vai até ele. Ele falou, olha, eu quero que você envie uma carta para o presidente do Einstein. O Einstein tinha acabado de ser inaugurado, né? Mas já era referência, o Sim. Hospital Albert Einstein. Porque eu acredito que eu vou conseguir uma cirurgia que minha filha precisa e só lá tem. É a única hospital na América Latina que tem essa cirurgia. Aí meu pai, puxa, mas eu, sabe assim, eu acabei de chegar do interior, né? Sabe? Não tenho força nenhuma. Não, mas eu confio. E aí ele chegou e falou assim, tá bom, vou fazer a carta. E fez a carta, mas sem esperança de ter uma resposta. Mas um mês depois, o hospital falou, olha, ele, atendendo a sua solicitação, nós vamos realizar essa cirurgia. E ali ele percebeu, falou, poxa, olha o veículo de comunicação como é importante, né? E foi seguindo, ampliando, aí que eu entro, né? Meu pai, até falando um pouco até da infância, meu pai, eu acho que uma das razões também que ele conseguiu ter essa fama toda, né? Porque além do próprio rádio, ele ia fazer shows, circos, ginásios de esportes, em São Paulo, mas em várias cidades da grande São Paulo, interior também. Então sempre o nome dele sendo falado e se tornando uma referência no rádio, né? No meio artístico. Aliás, até agora mesmo aquela série da Daniela Pérez, que na verdade meu pai participou efetivamente, até ele aparece em 3 momentos lá na Praça da Sé, porque foi aqui em São Paulo, a própria Glória Sim. Pérez falou, que deu essa alavancada para conseguir as assinaturas que precisavam, né? 1 milhão de assinaturas para mudar uma lei
no Congresso Nacional, naquele momento. Eu tava até hoje com uma senhora que conhece seu pai, falou que ela participou Ah, é? também, é a Lurdinha. Não sei se você conhece. Agora eu conhece a não vou lembrar. Mas, e ela falou, nossa, eu participei, eu assinei a carta, não sei o que, pra você ver então, como foi uma coisa que... Foi uma coisa muito marcante, Mudou, né? marcante, né? Mudou. Então, a partir dali, meu pai ele começou a perceber que assim, poxa, ele tem força, dá força. Agora, a gente não pode negar, né, Aline, que tudo na nossa vida passa pela política, Sim. né? Seja o gás, o preço do gás, o pãozinho, o transporte, a escola, saúde, principalmente, tudo passa pela política. E meu pai ajudou muitos candidatos ao longo da vida dele. E num determinado ponto, eu ainda muito jovem, e ele falou, poxa, por que não eleger alguém que a gente conheça mesmo, alguém próximo da gente, né? Ele falou, por que não você, né? Isso em 95, mais ou menos. Então, mas eu era muito jovem ainda. Aí em 96 surgiu a oportunidade de ser vereador em São Paulo. Mas aí, não, decidimos esperar. E fui para deputado estadual. Então, eu já trabalhava com ele no rádio como repórter do Povo. E aí, me elegi pela primeira vez em 98. Isso aos 22 anos de idade. Nossa, você era muito menino, jovem. Viu? Um menino. Eu até lembro na época que as pessoas falavam, como que eu vou confiar em você? É muito novo. É muito novo para isso. E aí o meu pai também entrava e falava, não, você confia em mim? Não, em você eu confio, mas nele não, né? Falou, não, então confia em mim, que eu vou direcioná-lo, papapá. E aí, assim, foi uma surpresa quando a gente conseguiu realmente a primeira eleição. E o trabalho foi ampliado. Começou a se ampliar muito esse trabalho de prestação de serviço e utilizando realmente agora o veículo rádio e o poder de deputado estadual. Sim. E as portas se abrem muito mais. Isso é inegável. Você bate lá, você é um parlamentar, você consegue muito mais coisas. E aí fui para a reeleição em 2002 e aí fiquei 3 mandatos como deputado estadual e tive a oportunidade de ir para a federal. E Brasília também mudou um pouco a minha vida, porque ali você consegue criar vínculos mesmo, porque aqui na Assembleia todos são seus concorrentes. Sim. Lá em Brasília não. Então se você cria uma amizade com um deputado pernambucano, o outro de Goiás, o outro do Rio Grande do Sul, então forma-se uma família. E naquele momento, quando eu cheguei em Brasília, era um momento difícil também para o nosso partido, que era o Democratas, até porque o presidente Lula tinha falado, né? Nós queremos extirpar esse partido da política. E sobreviveram 21 deputados federais, né? E aí era uma bancada muito forte que eu participava. O próprio Rodrigo Garcia, Sim. que era secretário, mas fazia parte. Eu, Caiado, que é governador de Goiás, a Semineto, que foi prefeito e candidato ao governo, Mendonça Filho de Pernambuco, então um time muito grande ali. Eu me senti muito honrado, né? forte. E ali criava-se também um vínculo, até de família mesmo, um defendendo o outro, para que a gente defendesse as nossas ideias no Congresso Nacional, mesmo tendo uma bancada desse tamanho. E conseguimos superar. E aí eu já estou no meu 3º mandato. 3º mandato de deputado. Estou no 6º mandato, né? Foram 3 estadual, né? Isso. E os 3 federal. Até contando uma história engraçada, que eu comecei junto com o próprio Rodrigo Garcia. E o Rodrigo, ele estava todo confiante que em 98 ele era o deputado mais jovem. Ele tinha 24 quando tomou posse. Ele, não, mais jovem. No mesmo dia, falei, não, Rodrigo, deixa eu me apresentar. Ele falou, eu sou mais jovem que você. Então, até hoje ele lembra, pô, ele ganhou 2 de mim naquele momento, 2 anos. Mas é uma grande oportunidade de representar o nosso estado. Eu sou um apaixonado pelo estado de São Paulo, um defensor da cidade, do estado, então... É muito interessante, quando você mexe com leis, você trabalha isso, e eu percebo muito a dificuldade, Aline, das pessoas entenderem até a função do próprio deputado estadual, do vereador, deputado estadual e federal. Inclusive, Eli, se você quiser falar para as pessoas, porque realmente isso é uma dúvida que as pessoas têm, né? Quais as competências, né, de um deputado estadual, de um deputado federal, né? Porque o povo fala, mas é tudo a mesma coisa, né? A gente fica até chateado, ainda mais, eu acho que isso faz parte de uma responsabilidade nossa também, das pessoas entenderem da importância realmente do voto, né? Me incomoda demais quando... no dia da eleição, eu vi o primeiro papelzinho no chão e votei. E às vezes... fica triste com isso. Muito triste. Eu lembro até na última eleição, não foi nessa, que eu estava na casa de uma pessoa, e a gente sabe da situação que o país está vivendo, né? Então, de dificuldade extrema. Mas você, mesmo assim, tem que resistir, às vezes até nessa troca. E eu estava falando, não venda seu voto em troca de uma cesta básica. E falei, quando eu acabei a reunião, aí a senhora falou, olha, eu voto em você, a minha família inteira vota, contanto que você troque todo o nosso telhado.
Aí eu falei, poxa, mas eu acabei de falar, né? Falou, não, você falou de cesta básica, você não falou de telhado. Aí eu falei, gente, olha que preocupante que é. Preocupante. É muito preocupante. Então, essa necessidade de, primeiro, conhecer realmente como é que trabalha um deputado, um vereador, um deputado estadual, é fundamental. Até a nossa rotina, se você permitir, né? Então, a minha rotina como parlamentar em Brasília, eu defendo o estado de São Paulo. Então, somos em 70 em Brasília que vai justamente propor leis, fiscalizar o executivo, que é o presidente da República, mas realmente defender o seu estado, né? Defender a população do seu estado. Então, isso é muito importante em determinadas votações. Então, você consegue mexer com a vida da sociedade, às vezes, por um voto. Sim. Então, a importância de você valorizar esse voto pro legislativo é imensa. Ainda mais com que hoje o poder acaba estando, né, nas mãos do legislativo. Então, assim, é aquele realmente que vai dar a sua voz, vai dar realmente a sua voz do Congresso Nacional, porque, né? E as pessoas se preocupam muito, e lógico que é importante também, com os presidenciáveis, né? Então, a gente sabe como que tá a briga aí, o pessoal só fala nisso, mas não entende que se não tiver bons deputados federais, o trabalho do presidente não vai ser tão bom, né? Então, precisa dos federais para justamente isso, fiscalizar se o trabalho está sendo feito, né? Nas votações, dos projetos de lei. Então, precisa ter uma base boa. Não adianta você ter só um presidente bom e a base não for boa, né? É verdade. Aliás, não é apenas o plenário, né? Existe toda uma estrutura ali na própria Câmara para você desenvolver e defender também a sua base, né? Eu participo de inúmeras comissões, mas eu já fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor já em 2015. Aí, em 2019, fui presidente da Comissão de Viação e Transportes. Então, assim, são comissões fortes e que, assim, os números são gigantescos. Na última, quando eu fui presidente, e confessando até para vocês, a minha comissão eram 48 titulares e 48 membros efetivos. Então, quase 100 parlamentares participavam. E ali você tem que ter uma habilidade, logo no começo, porque cada um vai puxar a sardinha pro seu lado. Sim. E aí, quando eu assumi a presidência, primeira semana não fui bem, na segunda também não fui bem, aí na terceira eu falei, calma aí, eu sou um cara muito tranquilo e tal, mas eu chamei todos os líderes e falei, olha, chega, agora eu vou impor o meu ritmo aqui. Boa. Por quê? Porque às vezes chegava uma pessoa, aviação e transportes. Ah, eu quero saber da BR lá do Piauí, babá. Eu, tá bom, com a palavra o outro. Não, eu quero saber do Porto de Santos. Aí o outro... Gente, minha cabeça ficava louca. Não dá eu preciso organizar isso. E aí, no final das contas, assim, até foi muito legal, que aí você recebia já até uns amendoinzinhos do deputado lá do Nordeste. O outro levava para você, sei lá, alguma coisa regional. Então, eu acabei agregando, mas é um desafio muito grande. Sim. Então, as comissões têm um papel fundamental, tanto na Assembleia, aqui na Câmara, na Assembleia e na Câmara Federal. Então, eu participo dessas comissões, participo da Comissão de Segurança Pública, que, aliás, tive um debate muito intenso há pouco tempo atrás, com o próprio filho do presidente, porque eu fui o relator de um projeto que ele conseguiu aprovar, porque a maioria ali da bancada da bala está a favor dele, e dizendo, eu não sou contra o porte e a posse de arma. Não sou contra, que todo mundo vai fazer todos os trâmites necessários. Mas o que eu fui contra é na publicidade da venda de armas de fogo. Sim. E ele propõe justamente isso em rádio, TV, redes sociais. E eu disse, isso é danoso para o país, porque nós tiramos a propaganda do cigarro, Sim, da do televisão, cigarro, da bebida, que tem um determinado horário. E aí daqui a pouco chega armas. Imagina, Black Friday, vendo... até meio sinistro, né, de pensar. Você está vendo um jogo de futebol, olha, nada, 38, munição, não tem sentido. Muda com a cultura nossa e você acaba estimulando aquele que não tinha interesse. Sim. Aí eu bati muito firme. Porque você sabe como funciona isso também, né, Eli? Claro. De estar tanto tempo também, não só na política, mas nessa questão das rádios. Você sabe o quanto influencia, né? Sim, o objetivo da publicidade é esse mesmo. Justamente. É despertar esse desejo na outra pessoa. Mesmo que ela não tenha, mas de alguma maneira ela vai pescar Só aquilo. que quando a gente fala em produto, ok. Sei lá, um refrigerante, um copo, uma mesa. Agora, quando você fala de arma, aí é complicado. Mas eu fui até o fim, lutei bastante, perdi nessa comissão e vai seguir outras comissões. Então, a importância do trabalho na comissão é fundamental, porque ali é um filtro para que os projetos ou sejam conclusivos e vá para o Senado, ou então... que ali barre, né?
Então, é muito interessante esse trabalho. E eu acho que isso, sabe assim, toda a força quando você está defendendo algo que você acredita e que as pessoas acreditam em você, te fortalece, é um combustível, né? Então, você recebe umas mensagens de carinho, de esperança até determinados pontos, mas isso também é um outro ponto que às vezes eu gostaria de questionar um pouco e eu batalho nas pessoas. A participação, Aline. Você percebe, por que também a maioria dos políticos se acomodam? Porque não há uma participação. Sim. Existem as redes sociais que, puxa, maravilhoso, mas também ali acaba se escondendo. Então, ou um Você acha segmento... que fica um pouco Acomodado. Tanto que as pesquisas indicam, quem você votou para deputado no último eleição? 60%, 70% nem lembram de quem votou. Então, esse acompanhamento, eu acho que para boa política é necessário. Sugestões, ideias, reclamações. Poxa, Eli, como é que você votou naquele projeto? Por quê? Eu acho que isso é saudável, né? Porque como você é um representante do povo, né? Sim. A pessoa tem, né, o direito de questionar, mas por que você votou a favor disso ou contra aquilo? Até para ela entender você, né? Exatamente. E se de repente ela não concordar, numa próxima ela não vai, né? Ou o cara realmente é um cara que tá de acordo com as coisas que eu penso, Sim. ou ele pelo menos ele é honesto, ele conversa com a gente, ele justifica, porque tem que ter essa proximidade. Porque se não tiver, nunca vai mudar também, né, Eli? Porque as pessoas também precisam acordar para isso. Eu acho que é isso que a gente tem, volto a dizer, essa responsabilidade de chamar a atenção das pessoas. Poxa, existe a boa política, existem políticos bons. É que às vezes uma ação de um político acaba manchando generaliza generaliza. Todos os outros políticos como você que fazem coisas boas, que tem um trabalho honesto, decente, acaba generalizando por conta de alguns, né? Verdade, mas eu falo, Aline, você sabe que a Câmara, a Assembleia, o Legislativo, ele é o reflexo de uma sociedade. A gente estava falando isso agora, ali fora, então, exatamente isso. É um reflexo. Então, às vezes, poxa, porque aquele deputado, mas ele foi eleito, ele não caiu de paraquedas, sabe? Então, pessoas colocaram ele ali. Colocaram, às vezes criticam muito, poxa, mas um congresso que tem um palhaço, sem citar nomes, né? Ué, mas ele foi eleito, sabe assim? Então, pensemos melhor na próxima eleição, então, façamos algo para mudar essa mentalidade das pessoas, né? É muito importante isso que você está falando, Eli, e parece que a gente combina antes de falar, porque os pensamentos são muito semelhantes. Porque eu sempre falo isso para as pessoas que me seguem nas redes sociais e até mesmo nos podcasts que a gente faz aqui, o quanto é importante a participação das pessoas, né? Porque senão, eu sempre falo isso, as pessoas vão votar. Sim. E aí vão votar por você, e vão estar decidindo por você. Então, se você não estiver atento e escolher bem os seus candidatos, alguém vai escolher por você. Perfeito, Aline. Concordo plenamente com o que você está falando. E aquilo que a gente fala, esse lado de pegar o voto, que às vezes é uma ilusão, né? Falar, eu não quero jogar meu voto fora, por isso que eu peguei o papelzinho do chão. Não, né? Aí também tá jogando fora, né? Porque não sabe nem quem é a pessoa. E nós sabemos que as pessoas estão nas atividades do dia a dia, mas se puder parar um pouquinho, calma, quem que você se identifica? E hoje em dia com as redes sociais, né? Pois você pega aí, você entra nas redes sociais, você dá uma lida na biografia da pessoa, vê o que ela já faz, você conhece, né? Tem essa facilidade das redes sociais de você conhecer as pessoas. Antigamente era um pouco mais difícil para chegar na casa das pessoas, né? Todos os candidatos. Hoje em dia você procura ali, dá uma lida, se você se identificar, você... Pronto. Eu acho que é por aí mesmo, né? Então, essa facilidade vai servir para isso. E eu tô muito esperançoso. Eu sou sempre um otimista, mas... Você também é o homem sorriso, também, né? Também. Puxou do pai. Puxei do pai. Você sabe que eu tenho 2 filhas, né? A Sofia e a Luna. Beijo pra Sofia e Luna. Um beijo pra elas. Aliás, a Sofia, ela tem um tino político também, viu? Preciso te apresentar. Quero conhecê-la. Que você vai acabar sendo uma inspiração pra ela também, viu? Quero conhecê-la. Gosta de falar em público, então ela é muito, muito legal. Ela é a Luninha, né? E fazem parte, isso eu acho interessante. Sim. Eu tava até cobrando, eu quero vocês nas nossas reuniões. Mas por quê? Falei, é importante mostrar que a gente está conectado, sabe? Existe realmente uma família que se conversa de política, debate política. Claro que elas tem 15 e 12 para 13 anos a Luna. Mas é importante começar, sabe assim, na infância mesmo. É aí que vão se criando a identidade. É isso. Né? Ela vai entendendo, vai se politizando. Isso é muito importante o que você faz. E é muito engraçado, desculpa rapidinho, mas eu também nasci numa família política, né? Meu pai vereador, então eu sempre fui uma pessoa que tive a política no meu dia a dia. E às vezes eu conversava com amigos meus próximos que frequentam minha casa que
perguntavam assim pra mim, então, vou votar no seu pai, deputado, né? Não, era Então, vereador. Aí eu falava, gente, não é possível, aliás, vocês não mandar um sabem. abraço pro seu pai, Ricardo Teixeira, uma referência na política, uma pessoa muito séria, com credibilidade muito grande. Um abraço pra ele. Mas é verdade. Esses dias eu também acabando o negócio. É pra prefeito? Eu falei, não, prefeito é a próxima ainda, tem muito chão, sabe? Meu, é muito difícil isso. A gente tá brincando aqui, mas o quão é importante que as pessoas entendessem, pelo menos, o que cada um faz, o que cada um representa. E essa eleição especificamente, né, Li, é uma eleição muito importante. São 5 pessoas que a gente vai estar votando, né? Exatamente. Porque nas outras são 2, né, que é o prefeito e o vereador, e agora a gente tem 5 representantes para votar, e as pessoas simplesmente não entendem, né? Ou só estão preocupados ali com os presidenciáveis e esquece que uma andorinha só não faz verão, como diria o velho ditado. Não, e você falou bem. Nós percebemos até nos jovens mesmo, Aline, pensando apenas nos presidentes, sabe assim, esquecendo do governador, esquecendo do senador e dos deputados, né? Então, assim, isso é algo pra gente refletir mesmo, sabe? E eu acho que essa é a nossa função na campanha. Às vezes, as pessoas até me incomodam um pouquinho quando falam assim, às vezes, político só aparece em 4 anos. Não é verdade. Assim, quer dizer, é verdade para outros. Para outros. Para nós, não. Porque aquilo que eu falei, existem meios de comunicação que nós estamos constantemente, sabe, falando com as pessoas, deixando abertos os microfones da rádio, do podcast, sabe assim, diferente de outros que se apropriam desse momento, né? E aí sim caem de paraquedas, né? Isso incomoda bastante a gente. Mas eu acho que faz parte. É um período de campanha, só aparece em campanha. Não, é campanha que você tem que pedir voto mesmo. Sim. Sabe? É o momento de pedir voto. Não tem jeito. Tem que aparecer, querendo ou não. Estamos sempre presentes na vida das pessoas, pelo menos a que nós representamos, né? Sim, essa política diferente, essa política do bem, essa política honesta, que é aquele político que não esquece as pessoas, né? Eu tenho o exemplo do meu pai e nossa... Obrigada pela aula que você está dando aqui. É muito bom ter pessoas como você para falar sobre política de uma forma descontraída, né, Li? Porque, assim, o que atrapalha um pouco, às vezes, também, eu vejo que as pessoas falam, poxa, mas falam, às vezes, coisas difíceis que não consigo entender. E quando a gente fala de uma forma, assim, mais leve, descontraída, as pessoas absorvem melhor essa informação, né? E o meu pai também sempre teve esse jeito, né, de levar essa política de uma forma mais descontraída. E nunca sumiu dos lugares. Às vezes, ele não está presente, como você falou, mas aí tem assessor, e aí tem as redes sociais, e as pessoas vão na porta da minha casa conversar com ele, que é isso, porque a gente mora na mesma casa há 37 anos, que é a minha idade, né? Que eu moro na mão. Batem, aí você conversa, ele não tá, mas ó, ele tá na Câmara, vai lá, né? Quando ele era vereador. Aí dá o endereço e as pessoas vão, então ele tá sempre atendendo as pessoas, que é diferente, né? E é isso que a gente precisa colocar na cabeça, de votar nessas pessoas que realmente estão abrindo a porta para você, né? E não naquele que vem de paraquedas, que aparece hoje e aí dá talvez uma cesta básica, que isso eu tava falando isso ontem, né? Que a gente resolve no imediato a situação da pessoa. Beleza, ela tá passando fome, claro. Ela aceitou, só que e aí depois? Então, o que isso... Então, assim, se você mudar, né? você votar em bons políticos, e aí eles vão fazer um trabalho para que você saia dessa situação, para daqui a um tempo você não precisar mais disso, sua vida decola, vai para frente, né? E aí, lógico que assistencialismo é bom, ninguém tá falando isso, mas para que você não precise mais, né? Para você poder ter empregos bons, né? Uma educação de qualidade, para os jovens poderem se inserir no mercado de trabalho. É para isso que a gente luta, né? Exatamente. Para que o Brasil evolua, né? Claro, além da defesa, né? Que a gente tá falando até da rotina, acabei nem terminando a rotina. Mas eu acabo indo segunda ou terça-feira para Brasília. Geralmente existem algumas comissões que funcionam à tarde, na terça-feira, e o plenário. Tá. De manhãzinha, todas as comissões funcionando, plenário também à tarde. E quinta-feira também. Funciona de manhã, vai até a tarde, mas aí todo mundo acaba voltando para suas bases, né? É um trabalho muito intenso. Brasília, a Câmara é uma cidade, né? Uma cidade com milhares de pessoas ali, um formigueiro. Mas você percebe que há claro que eu vou dizer do meu ponto de vista, sabe, Aline? Existem pessoas querendo transformar, existem pessoas com boa vontade ali, que não são valorizadas. Sim, isso sabe? é verdade. Não estou falando da gente em si, mas estou falando de outros ali. E não podemos esquecer que, assim, hoje os mecanismos que nós temos na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, de trazer recursos é muito importante. Então, é claro que eu acabo focando mais até na área da saúde, porque a área da saúde é fundo a fundo. Então, liberou,
cai direto no hospital, então não tem interferência de uma prefeitura, não tem interferência de nenhuma secretaria. Entendi. Mas todos os aspectos em relação às emendas, a gente tenta, de alguma forma, pulverizar. Então, seja para a área da saúde, em Santas Casas, o Instituto Brasileiro de Câncer, aqui em São Paulo, de combate ao câncer, na área de esportes, na área da infraestrutura, que é importante também. Mas nós sabemos que a saúde é a que mais pega, né? A saúde, poxa, nesse período que nós passamos, foi um momento terrível, sabe? Assim, que muitos hospitais estavam prestes a fechar, né? Sim. E às vezes uma emenda parlamentar faz a diferença de segurar. Então esse papel no deputado estadual, do deputado federal, de trazer esses recursos e canalizar. E o que são emendas? Muita gente também pergunta, Não sabe né? o que é, verdade. Na verdade, falando a linguagem mais popular, os recursos já irão para o Estado. E você apenas destaca, não, olha, em vez de mandar tudo isso para cá, não, você direciona para a Santa Casa aqui, para o Instituto ali, para essa área de esportes. Então, você acaba sendo uma pessoa que direciona mesmo aonde vai ser empenhada essa emenda. Então, o recurso, de qualquer forma, já viria. Já tem esse dinheiro, né? E você distribui de uma maneira... Distribui de uma maneira que você defende as suas bases. Então, eu acho legítimo. Então, eu acho que, unindo essas forças, sabe, a gente pode trazer muitas coisas do governo do Estado, do governo federal, e assim poder, pelo menos, melhorar um pouco a qualidade de vida das pessoas, né? Ah, com certeza. E acredito que você, né, em todos esses mandatos, né, que são 4, né? Que você 6. 6. Você já ajudou a melhorar, com certeza, a qualidade de vida de muitas pessoas, né, Eli? E eu queria saber um pouquinho agora sobre as suas propostas para essa nova campanha. Gente, o Eli está concorrendo a deputado federal, né? É muito importante a gente falar também, porque esse podcast é um podcast que a gente fala sobre política e até para que as pessoas, né, saibam quais serão as suas bandeiras, né? Coisas que você já faz ou não, enfim. Olha, dizendo francamente, Aline, eu sempre foco mesmo na área da saúde, no lado assistencial, como você disse. Eu acho que ter essa sensibilidade, sabe, de você ter essa defesa, fazer essa defesa das pessoas mais vulneráveis, as pessoas que mais precisam, isso acaba sendo uma marca nossa também. Na defesa da mulher, sabe? Votações que passam na própria Câmara, em defesa contra o feminicídio. Eu acho que isso é muito importante. Os casos aumentaram demais. Então precisa ter uma defesa mais enfática, mas mais do que isso, criar leis e que essas leis sejam efetivas para a proteção. O lado até da causa animal. Uma coisa que é interessante que eu acabei não citando, existe uma lei aqui estadual que em 2002 eu consegui aprovar na Assembleia e foi sancionado pelo governador, que aí não existe mais, todo mundo perguntou, que é a prática da cordotomia. Sabe o que estavam fazendo naquele momento? Nos cachorros, principalmente cachorros. Tinha gato também, mas cachorros que queriam, os donos queriam ter em apartamento, mas não podia ter barulho. Eles cortavam a corda vocal. Aí todo mundo falou, nunca ouvi falar assim, porque nós temos essa lei hoje minha, aqui no estado de São Paulo, que proíbe essa prática. Então, assim, constantemente você tem que estar alerta, independente de uma causa específica, mas, poxa, no lado do animal, no lado da saúde, na defesa da mulher, na defesa para a geração de empregos, tão importante agora nesse momento. Então, eu acredito que, assim, nós estamos focados, motivados de não virar as costas e de assumir publicamente esse compromisso, sabe, de ter esse canal de transparência cada vez maior. Sim. Para que a gente possa trazer o mandato para a população. Nós somos, entre aspas, funcionários do povo, né? Com certeza. Então nós devemos prestar contas, nós devemos estar à frente e ouvir o que está acontecendo para que a gente possa ser o verdadeiro representante na Câmara e na Assembleia Legislativa. É isso aí. Você falou sobre a questão do feminicídio e tudo, e eu vi nas suas redes sociais sobre o Agosto Lilás. Sim. Você podia contar um pouquinho para as pessoas o que é? O Agosto Lilás, na verdade, Aline, você sabe que quando eu falo aquele X da mão, né? O X da mão. Aquilo eu acho que foi uma grande mudança de uma coisa tão simples, né? Porque o agressor é identificado, por exemplo, numa farmácia apenas com aquilo, e muitas pessoas, muitas mulheres, eu acho que foram salvas por isso, né? Participei dessa votação. Uma outra coisa, rapidamente, que eu acho que a gente tem que abordar, e olha como que é importante a sugestão, né? Falando sobre as mulheres. Esses dias eu recebi no próprio Instagram. Esses dias eu fui pedir para a polícia, né, intervir numa situação com o meu marido, violento, e a polícia falou, não, primeiro eu faço o BO.
Puxa, mas assim, o marido aí ficou livre, o marido não foi acusado, conseguiu fugir. Então, assim, é desburocratizar para proteger essa mulher. Tem que ser mais rápido, mais né? rápido. Então, esse mecanismo, eu acho que a gente tem que estar sempre alerta, em defesa, olhando mesmo e não subestimando, às vezes, uma ajuda de uma pessoa. Tudo bem, com ela não aconteceu nada, mas ela podia estar morta. Sim, né? sim. Então, como vários casos, com certeza acontecem, acontecem. E muito silencioso. Sim. Só abrindo um parênteses também, fui esses dias numa loja aqui na Zona Leste, de joias, né? E eu falei, poxa, como é que são as suas clientes? Ela falou, olha, a maioria aqui sofre violência num lugar muito pobre. Violência doméstica. Poxa, mas por que, né? A violência doméstica e ligada à loja? É uma forma dela... Falou assim, olha, eu vou nessa loja revender algumas semijoias, mas ali ela acaba sendo uma terapia para ela, Sim. sabe? Desabafando, tendo uma proteção. Então, a importância dessa valorização é que faz, por exemplo, chamar a atenção do Agosto Lilás, mas mais do que isso, sabe assim, a valorização da mulher. Sim. Da mulher como a base de uma família e o respeito que o homem tem que ter sempre com ela. Com certeza, né? E a gente sabe ainda que o Brasil é um dos países que lidera o ranking, né, de violência contra a mulher, é um absurdo. Mas que bom que pessoas como você, né, que já estão aí nessa caminhada, nessa trajetória política, pensem e que tenha mais pessoas também que tenham esse viés, que olhem pela mulher, né, e principalmente pelas mulheres que estão na situação de mais vulnerabilidade, né, porque a gente sabe que violência, gente, acontece em qualquer lugar. Sim. Não é com a pobre, não é com a rica, é com qualquer mulher que pode acontecer. Mas a gente sabe que mulheres que estão em situação de vulnerabilidade têm uma propensão maior de acontecer, né, mas a gente tem que estar atento a isso, denunciar, sim, né? Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim, não tem mais essa história. E obrigada, viu, Eli, por... Nossa, é uma aula. Não, né? Foram 30 minutos gostosos, eu acho que a gente vai ter oportunidade de muito mais vezes Estou muito feliz de te conhecer. Obrigado também, Aline. De poder conversar com você sobre política. Espero que a gente consiga, né, chegar lá e a gente seja parceiros aí de tantos projetos que com certeza eles andam juntos, né? E eu deixo para você aí, para você falar com o seu público, as considerações finais, aí é com você. Eu queria só agradecer essa oportunidade de realmente estar em parceria com você. Eu não tenho dúvida, viu, Aline, que estaremos juntos, você como estadual e eu como federal, a partir do ano que vem, né? Nós seremos eleitos. Não é pretensioso, mas eu acho que todo esse trabalho, sabe assim, merece ser reconhecido. E você é uma mulher muito lutadora, uma pessoa que está querendo fazer uma diferença, sabe? Demonstrar, sabe? Fazer valer o seu mandato. Então, eu desejo muita sorte, muitas parcerias serão firmadas entre nós, porque isso acontece. Às vezes, é uma lei federal que cabe no Estado, uma lei do Estado que cabe para federal, ou então lutar realmente por uma causa, criar uma frente parlamentar. Tem muita coisa para a gente fazer em benefício das pessoas. Então, estamos à disposição. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Até a próxima. Ele não quer deixar seu número, suas redes sociais, para o pessoal te seguir? Eli Correia Filho, né? Então, Eli Correia Filho no Face, Eli Correia Filho no Instagram e 4477. É isso aí, gente. Eli Correia Filho para deputado federal. Muito obrigada mais uma vez, Aline, por você estar aqui e até a próxima. Beijo!